Sabe aquela sensação de olhar o noticiário econômico e parecia que estão falando grego? Pois é, se isso já aconteceu, essa conversa é pra gente. Hoje, vamos desmistificar esse tal de economês e ligar as grandes decisões do país diretamente com o nosso bolso. Fica por aqui. Essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Aquela impressão de que o salário não consegue mais acompanhar os preços no supermercado é real e é frustrante. E hoje a gente vai descobrir exatamente por que isso acontece. Então, vamos lá. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos ligar os pontos entre a economia e a vida real. Depois, a gente descobre quem manda no dinheiro, traduz os termos mais chatos e, o mais importante, aprende como proteger as finanças e usar tudo isso a nosso favor. Ok, primeiro ponto e o mais importante: economia não é um bicho de 7 cabeças que vive lá em Brasília. Não. Ela está no preço do cafezinho, na parcela do carro, no poder de compra de cada um. É basicamente um reflexo da nossa rotina. Para entender o jogo, a gente precisa conhecer os jogadores, certo? Então, quem são as instituições que gerenciam todo o fluxo de dinheiro no país? Quem toma as decisões que a gente sente no dia a dia? Pensa assim: de um lado estão os bancos comerciais, aqueles que a gente usa todo dia. Do outro, o grande maestro dessa orquestra, o Banco Central, ou o BCB. Ele não fala direto com o público, mas as decisões dele são as que mais mexem com a nossa vida financeira. E olha só o tamanho da responsabilidade do Banco Central. Ele é, na prática, o guardião do valor do nosso dinheiro. Cada uma dessas funções aqui, controlar juros, emitir moeda, fiscalizar os outros bancos, é uma ferramenta para manter a economia nos eixos e proteger o nosso poder de compra. Certo. Agora vamos para a parte que interessa de verdade. Chega daquela sopa de letrinhas. Vamos traduzir 4 termos que aparecem o tempo todo no jornal e que são a chave para entender o que está rolando. Primeiro, a famosa inflação. Imagina que o poder de compra é como água num balde furado. Mesmo que entre mais dinheiro, o nível parece que nunca sobe. A inflação corrói o valor do dinheiro em silêncio, e é por isso que lutar contra ela é a missão número 1 do Banco Central. E isso não é só teoria, não. Olha só esse dado do IBGE. Uma inflação de 0,48% em um mês pode até parecer pouco, mas quando a gente soma isso ao longo do ano, nossa, faz uma diferença gigantesca no orçamento. Agora, os juros. Juros são uma faca de dois gumes, né? Podem ser o grande vilão da história, tipo os juros do cartão de crédito, ou podem ser o melhor amigo de quem investe. Entender como eles funcionam é simplesmente fundamental. Muita gente confunde PIB com a riqueza total de um país, mas o ponto-chave é outro. O PIB é um termômetro. Ele mede o fluxo, o ritmo da produção. Pensa nele como a velocidade da economia, sabe? É o que as famílias consomem, as empresas investem, o governo gasta. Um PIB crescendo costuma significar mais empregos, mais oportunidades. E para a gente ter uma ideia da escala disso, olha só esse número: 11,7 trilhões de reais. É a soma de tudo que o Brasil produziu em um ano. É um número absurdo que mostra a força da nossa economia. E esse gráfico aqui mostra direitinho como essa produção toda se distribui. A gente vê a força de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que acabam sendo os grandes motores do PIB do país. E por último, mas não menos importante, a famosa taxa Selic. Pensa nela como se fosse o controle mestre da economia. É a principal ferramenta que o Banco Central usa para tentar controlar a inflação e dar o ritmo da atividade econômica. Tá, agora que a gente já sabe o que é a Selic, vamos ao que interessa de verdade. Como é que essa taxa, que parece uma coisa tão técnica, afeta o nosso bolso? Desde o financiamento de um bem até o rendimento daquele dinheirinho guardado. A lógica é bem simples, mas é poderosa. Com a Selic alta, o Banco Central está tentando desestimular o consumo para segurar a inflação. Com a Selic baixa, ele quer o contrário, aquecer a economia, fazendo o crédito ficar mais acessível. Isso não é pouco, viu? Uma alta de só 0,5% na Selic pode significar centenas de reais a mais na parcela de um financiamento. As decisões de pegar um empréstimo ou de investir são totalmente impactadas por isso. Ei, uma pausa rápida. Está gostando deste conteúdo? Então não esquece de curtir e se inscrever neste canal. E se conhecer alguém que precisa se organizar financeiramente, compartilhe essa análise com essa pessoa. Beleza, já entendemos esse sistema. Mas e agora? Como a gente pode se proteger quando as coisas ficam turbulentas?
A boa notícia é que, com um pouco de preparo, dá sim para atravessar as crises com mais segurança. Vamos a 3 passos bem práticos. Primeiro, reserva de emergência. É o seu colchão de segurança que dá paz de espírito para lidar com imprevistos. Segundo, fugir de dívida cara, principalmente a do cartão de crédito, que vira uma bola de neve. E terceiro, diversificar. Sabe aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta? É exatamente isso. Protege o patrimônio se algum mercado específico for mal. E assim, a gente chega na nossa conclusão. Se tem uma coisa para levar daqui hoje é que conhecimento financeiro liberta. De verdade. Essa frase resume tudo. A economia é um jogo feito de decisões. E quando a gente entende as regras, a gente deixa de ser só um espectador e passa a ser um jogador mais consciente, mais preparado para fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor e não o contrário. Então, fica essa reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, qual é a primeira decisão financeira que já dá para tomar com mais confiança? Seja renegociar uma dívida, seja finalmente começar aquela reserva de emergência. O conhecimento de hoje já é o primeiro passo. E aí, ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para a gente abordar? Deixa aqui nos comentários, a gente quer saber. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.